Amém, irmãos? Nós somos libertos, né? Pelo poder do nosso Salvador. Nós vamos cantar também, do Voz de Melodia 194, Cristo volta, aleluia. Amém? Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, e Cristo há de vir com os anjos da glória, para enfim me buscar você. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será de manhã ou será pela tarde, também pode ser que as trevas da noite se tornem na luz deste brilho de glória, quando Cristo busca para o seu. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Ó gozo sem fim, quando a morte vencida, e nosso Jesus revestimos de vida, e fomos então habitar na glória desse lar tão feliz de amor. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, Amém, meus irmãos. Que precioso poder cantar, né? Que estaremos com o nosso Salvador. Louvado seja Deus, né? Poder sentar, Deus abençoe cada um. O pastor tem a palavra, pode estar chegando. Transmitir ao vivo. Transmitir ao vivo. Ok. Bom dia, amados irmãos. Uma verdade irrefutável. Cristo está vindo. Amém? E uma pergunta oportuna. Você estará indo? Saber que Cristo volta, vai voltar, não é o suficiente. Suficiente é saber que pela graça, pelo seu favor, pecadores como nós seremos levados para a presença dele para a eternidade. Amém? Não por méritos nossos, não por algo que fizemos, mas confiados em tudo que ele fez, em obediência ao Pai. Então é muito bom estar com os irmãos. Que tempo precioso nós temos para adorar o Senhor, o que nós podemos fazer em todo lugar, em todo o tempo. Mas aqui é um tempo também muito especial, onde o povo de Deus se reúne para dar louvores a esse Deus tão bom. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então só quero ler um versículo para os irmãos. Não precisa abrir a sua Bíblia lá não, tá bom?
é o do Salmo 103, versículo final. O salmista assim diz: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Nós podemos dar, né, a Deus a glória, bendizer a Ele em todo lugar, amém, irmãos? Aqui é lugar de bendizer e louvar ao Senhor? Também, não é verdade? Reunião do povo de Deus, podemos usar isso, né? E ele diz ainda, finalizando este versículo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que especial, não é verdade, irmãos? Temos todo o tempo, toda a possibilidade, toda a oportunidade, e uma reunião como esta é para, sim, adorar e louvar ao Senhor, como nós bem temos procurado fazer, e saber que Deus aceita o louvor. Eu sei que tem aqui alguns irmãos, né, que cantam para a glória de Deus com voz maravilhosa, mas ao chegar no céu, irmão, todas as vozes são iguais perante Deus. Amém? Deus aceita o louvor de pecadores como, né, pela ação de Cristo ali na cruz. Então, se você não fez o melhor ao cantar, na próxima oportunidade, cante com mais devoção ao Senhor. Também é um tempo de louvar a Ele, né? Então, agradecendo a Deus, estamos iniciando mais uma semana, irmãos. Apesar de toda a dificuldade, toda a luta, Deus tem sido gracioso, tem renovado para conosco as suas misericórdias, né? E nós temos experimentado. Então, que seja essa semana uma semana de realizações na presença de Deus. Que Deus nos conceda vitórias, né? Força para labutar as nossas causas. E que Ele possa, então, nos ajudar a permanecer firmes naquilo que Ele está chamando para fazer, né? E, como agradecimento, quero aqui mencionar o dia de ontem, em que a igreja, né? O prédio esteve aberto para que o povo de Deus chegasse, para que adorasse o Senhor em oração. Irmãos, são causas que nós temos em comum. Amém, crentes? São alvos nossos como igreja. Se você veio, parabéns. Se você não veio, também você escolheu, tudo bem, não tem problema, né? Mas não vamos perder a visão, irmãos. Todo primeiro sábado do mês a igreja estará aqui, o templo aberto, para que os irmãos cheguem e comunguem com os alvos comuns nossos. Há muitos alvos ali. Você pode fazer na tua individualidade, você tem alvos individuais, mas nós como igreja temos alvos como igreja, amém ou não? Que fazemos parte de um corpo. Então Deus abençoe você que veio, que aproveitou, foi bom ver alguns irmãos chegando, não pude ficar aqui o tempo todo, nem precisava também, né? Mas os irmãos fizeram isso para a glória de Deus. Mas a verdade é que agora nós temos também um povo muito bonito conosco, irmãos, né? Ó, esse povo é igual nós mesmos, tirando os defeitos, fica perfeito, né? Somos em Cristo Jesus já aperfeiçoados. Mas estou me referindo aos irmãos ali de Pontal. Então depois o pastor César vai falar com mais propriedade o que eles vieram fazer em Altinópolis. Eu acho que eles vieram formalizar um negócio, irmãos. Amém, pastor? Não deixa de ser um negócio, né? Então quando eu fiquei sabendo que o pastor César viria, alguém me procurou, né, Leonardo? Ah, pastor, vai acontecer tal coisa. Eu falei, deixa vir. Né? E a verdade, depois ele vai dar mais detalhes. E quando eu fiquei sabendo, aí no domingo passado, o pastor me mandou um zap dizendo: pastor, eu e minha família estaremos indo até Altinópolis e nós estamos dispostos a ser usados por Deus. Foi isso, pastor? Devemos estar dispostos, irmãos, a ser usados por Deus, né? Então, o pastor César, eu não sou a melhor pessoa para falar dele, eu conheço pouco, né? Nós não tivemos um histórico de amizade ou de companheirismo, mas eu aprecio a pessoa do pastor, como da família. Estivemos no começo do ano, né, lá em Franca, no acampamento, até senti saudade do pastor, e a irmã disse que ele falou, alguém lá no trabalho tem que ficar trabalhando, né? E eu não sei se ficou trabalhando, mas ficou lá em Pontal, né? Mas trabalhando. Então é um prazer tê-lo, depois ele vai apresentar toda a família. E eu até me surpreendi ao ver o Samuel ali casado, né, Samuel? Que bênção! Quando eu cheguei, eu falei, mas essa é minha esposa. Eu falei, poxa, que bênção, né? Há um tempo que a gente não tinha tido contato, mas é uma família que tem se deixado usar por Deus. Que continue, tá bom? Então, em breve, o pastor vai nos ajudar. Eu só queria saber se o YouTube está funcionando, ok? Por quê, irmãos? Porque nós começamos o YouTube um pouquinho depois, né, dos louvores, nós não conseguimos ainda captar o som com qualidade do louvor para o YouTube, apesar de ter feito ali alguns cabos. Então eu sei que o pastor e a família têm disposição de cantar louvores ao Senhor. Amém, pastor? Mas eu posso pedir um favor? Pode deixar para depois do que o pastor falar com a igreja?
porque a gente não tem como transmitir no YouTube, vai ser transmitido no Facebook, tá bom? Aí assim que o pastor terminar, nós vamos encerrar aqui o YouTube e os irmãos vão ter ali a parte do louvor, que eu sei que eles estão desejosos de apresentar e nós queremos ouvir e participar para a glória do nosso Deus, amém? Então, o pastor César, ele está lá em Pontal, ele vai poder falar algumas coisas se quiser a mais, né? Mas o melhor, irmãos, eu creio que Deus colocou no coração dele a palavra que tanto nós precisamos. Ele vai anunciar aquilo que é de Deus. Agradeço então ali, tá bom? Os que estão com ele, que possam ser muito bem-vindos, tá bom? Faz parte da família de Deus. Nós sabemos de todas as dificuldades, mas nós temos um único Deus e eles estão também permanecendo pela graça, trabalhando ali em Pontal, né? Tem sido fácil depois dessa pandemia? Não. Acho que nunca foi fácil, né? Se fosse fácil, Deus não precisaria se apresentar em Cristo dizendo, eu estarei convosco. Coisas fáceis nós fazemos, amém, irmãos? Até difíceis nós conseguimos fazer, mas impossível só Deus. E nós estamos numa obra que, segundo a nossa visão, é impossível realizar, mas Deus nos dá a condição de fazer, amém? Então, como eu estava dizendo, ele veio formalizar um negócio. E só uma coisa, o irmão Nelson estava lendo um texto, o pastor gosta de falar, né? Puxa vida, eu sempre achei que o pastor falava demais, e agora eu estou experimentando disso, né? Mas no texto que o irmão Nelson leu, irmãos, né, eu sei que aqui há muitas coisas que podem ser ali direcionadas, mas aqui o rei Davi, irmãos, ele está tomando uma postura de ter com ele, daquilo que depender dele, pessoas corretas e tementes a Deus. Escolhas, amém ou não? E do que o pastor Craig vai falar ali, né, do negócio que ele veio formalizar, os nossos jovens precisam estar também atentos, irmãos. Nós podemos fazer boas escolhas. Ainda que o rei aqui, né, ele está dizendo que ele tomaria atitudes para que somente aqueles que fossem tementes a Deus pudessem servi-lo ali no palácio, no seu reino. Também envolve Deus aqui, mas ele diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O rei era zeloso em escolher aqueles, porque o rei já estava escolado, né? Tinha sido traído, tinha sido levado por caminhos errados. Então, jovens, façam boas escolhas também para o seu relacionamento conjugal. Amém, crentes? Pais, fiquemos firmes, instruindo os nossos filhos, né? É tempo tão difícil, né, de permanecer no relacionamento, de casamento, e ainda mais se escolher errado. Então que Deus te direcione, que você possa, assim como o salmista foi zeloso ali em dizer, olha, eu preciso de alguém me auxiliando no meu reino, no meu ministério, né, de rei, alguém correto, então eu vou fazer de tudo. E Deus dá a condição para o jovem escolher bem. Amém, crente? E que nós possamos estar, então, trabalhando nisso. Pastor, pode chegar, por favor? Se apresente melhor. Tem aqui o tempo especial. E terminando, então, irmãos, eles podem usar para o louvor, que eu sei que vai ser uma bênção também. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui junto com os irmãos. Agradeço muito a Deus por esta oportunidade. E eu tenho tanta coisa para falar que eu nem sei o que eu vou falar. Então, eu lembro que eu passei aqui uma vez, eu acho que faz uns 16 anos. Eu acho que foi o maior sufoco que eu passei na minha vida, aqui neste lugar. Eu não sei se os irmãos sabem da história, mas teve uma reunião de pastores aqui na ocasião, e eu nunca vi tanto pastores como naquela ocasião. Dirigente. Tinha mais pastor do que gente aqui. Mas estava cheio, mais cheio mesmo. E aconteceu um engano naquela época. O pastor José Enio, ele tinha mandado um convite lá para Pontal, e
aconteceu que não chegou, eu não entendi, né? Eu acabei não entendendo, e eles acabou também não entendendo, e eu sei que eu estava nessa reunião, e eu lembro que o primeiro pregador foi o pastor Terio Rose, ele pregou uma mensagem, e aí depois o pastor José Enio, ele foi apresentar o segundo pregador. E ele começou a dar detalhes e dicas que batia comigo. E eu comecei a ficar preocupado. Eu estava bem ali, ó, sentado lá atrás, perto do pastor Agenor, pastor Paulo Nievas. E quanto mais dica ele dava, mais parecia que era eu que ia pregar. E só eu que não sabia. E eu fui ficando mais vermelho, e eu falei, esse homem vai acabar me chamando. Ele vai acabar me chamando. E estava pastor Milton Nunes, pastor Terio, pastor Gerson Rocha, filho do Antônio Pupim. Eu sei que era grande. E eu era bem novo. E de repente ele falou, o irmão César vai pregar a segunda mensagem. Gente, se eu sofresse do coração, eu tinha morrido. Se eu sofresse do coração. Eu tinha morrido. Ai. Não, e piorou ainda, né? A coisa piorou, porque eu vim aqui para frente, eu falei sabendo de nada, né? Eu vim para frente, aí eu cheguei aqui, aquela multidão de pessoas, aí eu peguei e falei, bom, vou chamar minha esposa, né? Chamar ela e nós cantamos um cântico, né? Enquanto isso eu vou pensando o que eu vou fazer da vida, né? Mas foi uma situação, às vezes, né? Ele coloca a gente em cada situação que a gente fica sem saber o que fazer. Mas é nestas horas que ele usa a gente, né? É nessas horas que ele usa a gente. Depois de uns 3 anos, eu encontrei com um rapaz que estava na reunião aquele dia, e ele falou assim, olha, aquele dia, o senhor lembra aquele dia? Eu tomei uma decisão, eu estava entre faculdade e entre teologia. Eu tomei uma decisão naquele dia, eu fiz teologia e hoje eu sou pastor em Morro Agudo. Ele falou. Mas eu falei, Deus, não me ponha mais nessa situação, não, né? É muito ruim. Bom, o pastor, ele comentou que eu vim fazer um negócio aqui, né? Realmente eu vim fazer um negócio aqui porque eu estava pensando na minha filha ali mais velha. Eu já falei com o Leonardo, eu vou querer o dote, né, dela. Ele vai ter que pagar o dote, e ela está aproximadamente aí uns 200 mil, pastor. Uns 200 mil. Então nós viemos aí, pela graça de Deus, foi muito bom, né? Nós estivemos junto com a família, reunimos e oficializamos ali, né? E demos a nossa bênção para o compromisso de namoro deles. Foi muito bom. Pois bem, irmão, então eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui junto com os irmãos, e também pela oportunidade de falar com os irmãos. Eu fico muito preocupado quando eu vou falar, porque eu não quero falar algo que não ia ajudar os irmãos e algo que não é do Espírito Santo de Deus. Então a gente fica muito preocupado, né, com o que vai falar. Então eu tinha tantas coisas para falar, muitas coisas para falar, mas eu vou falar aquilo que funcionou para mim, aquilo que funcionou para a minha vida. Então, é isso que eu vou discorrer apenas um pouquinho, algo que funcionou para mim. Então, se funcionou para mim, pode funcionar para você também, né? Então, eu vou discorrer, nós vamos usar João capítulo 8, só o versículo 32, eu vou discorrer aqui um pouco, começando aqui por este versículo, João 8, 32.
Todo mundo conhece, né, o versículo, o texto. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado à igreja pela oportunidade. Pastor José Enio, a gente já encontrou com ele, já fizemos uma festa ali, foi tão bom encontrar com ele também, Pastor José Enio. Então, João 8:32, Jesus ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então, vamos fazer uma oração, depois vou falar um pouco, começando por aqui. Querido Deus, ó nosso Pai bendito, nós estamos aqui e nós lhe chamamos em Jesus Cristo, no nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. E eu quero lhe pedir neste momento que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor coloque dentro de nós o que está dito por detrás da tua palavra escrita. Queremos ser ensinados por ti, precisamos ser ensinados pelo Senhor, porque a gente não pode receber nada se não for dado pelas mãos do Senhor. Eu lhe peço, por favor, que o Senhor opera e que o Senhor realiza este milagre aqui em nós. No nome de Jesus. Amém. Então, até que hora que é aqui, pastor? Obrigado. Então tá bom. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa de saber a verdade a respeito da gente mesmo. A gente precisa saber a verdade a respeito de nós mesmos. E esta é a função do Evangelho. O Evangelho, ele mostra para a gente a verdade a respeito da gente mesmo. Se a gente não saber, se a gente não receber de Deus, o enxergar e o ver a respeito da verdade, a respeito de nós mesmos, então a gente vai viver uma vida de auto-engano a respeito da gente mesmo e nunca pode ser curado, e nunca pode ser sarado. Eu estou falando no seu homem interior, dentro de você. Então é necessário que Deus nos ensine, é necessário que Deus ele nos mostre a verdade de nós, sobre nós mesmos, para que nós podemos ser curados e sarados por Deus no nosso homem interior. Então, se alguém perguntasse para mim qual é a verdade a respeito de você mesmo, como perguntaram para João Batista, o que você diz a respeito de você mesmo? Se alguém lhe perguntasse, o que você diz a respeito de você mesmo? Qual é a verdade a respeito de você mesmo? Então, o Evangelho, ele me dá essa consciência sobre a verdade a respeito de mim mesmo. Qual é a verdade a respeito de mim mesmo? Eu sou o pior de todos os pecadores. Foi eu que matei Jesus Cristo. E eu tropeço em todos os mandamentos de Deus. Esta é a verdade a respeito de mim mesmo. Eu matei Jesus. Porque Jesus, ele foi lá, ele não foi por causa do pecado dele. Ele foi exclusivamente por causa dos meus pecados. Então foram os judeus, autoridades judaicas, que entregou Jesus para ser crucificado. E os romanos, eles executaram Jesus. Mas Jesus, ele foi lá exatamente por causa dos meus pecados. Ele morreu por causa do meu pecado. Então, o Evangelho, ele me dá essa consciência, e esta é a consciência que eu carrego a respeito de mim mesmo. Eu matei Jesus. Foi os meus pecados que colocou Jesus Cristo em cima daquela cruz. Então, eu preciso de saber a verdade a respeito de mim mesmo, se eu quiser ser curado, se eu quiser ser sarado, se eu quiser ser tratado no meu homem interior.
Eu não estou falando de exterioridade, eu estou falando do seu homem interior. Dentro de você, eu preciso saber a verdade a respeito de mim mesmo. Então, eu transgrido todos os mandamentos de Deus, porque o que está escrito é: se tropeçar nenhum só, você torna culpado de todos. Se tropeçar de um só, você torna culpado de todos. E quem dizer amém para viver segundo os mandamentos, terá de viver por ele. A Bíblia ensina. E se eu digo amém, eu tenho que viver por ele, e eu tropeço nenhum deles, eu me torno culpado de todos. Então, eu transgrido todos. Então, sou o pior de todos os pecadores. Agora, Romanos capítulo 2 e versículo 1, veja para você ver. Romanos 2 e versículo 1. Então, quando eu recebo a verdade a respeito de mim mesmo, então eu não vivo mais uma vida de auto-engano a respeito de mim mesmo. Aí eu posso chegar diante de Deus com a verdade a respeito de mim mesmo. E é eu chegando com a verdade diante de Deus a respeito de mim mesmo que Deus me cura, que Deus me sara, que Deus me trata no meu homem interior. Então, Romanos capítulo 2 e o versículo 1, Paulo, ele diz aqui, Romanos capítulo 2 e versículo 1, Paulo, ele diz: portanto, fique sabendo, ó homens, ó humanos, que és inexcusáveis quando julga, ó homem, quem quer que seja, por qualquer pecado ou por qualquer delito, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Então, irmãos, o que nós precisamos de entender é que por fora, no estereótipo, é fácil a gente ser irrepreensível. Por fora, é muito fácil a gente ser irrepreensível. Mas e por dentro? E lá dentro, no seu homem interior? Lá dentro, no seu homem interior. Jesus, ele diz, lembra a palavra de Jesus? Jesus, ele falou: se você odiou, você já matou. Se você cobiçou, você já adulterou. Então observe, o padrão de Deus é dentro, lá no interior. Tem que começar de lá, de dentro, lá no interior. Então Paulo, quando ele olhou para dentro de si, Romanos capítulo 7, ele gritou desesperadíssimo. Ele falou: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou, quem é que pode me livrar do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero, esse sempre eu acabo fazendo. Então, quando ele olhou para dentro de si, ele gritou desesperado. E qualquer pessoa que, com sinceridade, que fosse sincero, que ele olhar para dentro de si, e ele olhar para estas palavras de Jesus, estará também desesperado, como Paulo gritou. Então, lembra que eu transgrido todos os mandamentos de Deus. Por fora, pode ser que não, porque é fácil a gente ser irrepreensível por fora, mas por dentro eu transgrido. É isso que Paulo estava falando. E basta você transgredir um só, para você se tornar culpado de todos. Então, eu preciso de saber a verdade a respeito de mim mesmo, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser tratado por Deus e sarado por Deus. Então, sabendo a verdade a respeito de mim mesmo, eu posso chegar diante de Deus, não levando nenhum engano a respeito de mim mesmo. E aí ele me trata, aí ele me cura, aí ele me sara no meu homem interior, dentro de mim, no meu homem interior. Então ninguém será curado no seu homem interior
vivendo uma vida de auto-engano a respeito de si mesmo. Você pode ficar na igreja a vida inteira. Você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que você quiser, mas se viver uma vida de auto-engano a respeito de si mesmo, nunca será curado, nunca será tratado por Deus no seu homem interior. Por fora, lembra aquela palavra de Jesus, que Jesus tratou com os fariseus? Né? Por fora, bonitinho, né? Mas por dentro, ele falou sepulcro caiado. Paulo, ele usou a mesma expressão, ele falou aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, eu preciso ser tratado por Deus no meu homem interior, dentro de mim, no meu homem interior. Os irmãos lembram a oração do fariseu e o publicano? A oração do fariseu, como que o fariseu orava? Ele orava, eu não sou como os demais homens. Então, engano a respeito de si mesmo. Isto não sara, isto não cura. Ninguém será tratado vivendo uma vida de auto-engano a respeito de si mesmo. Eu nunca mais quero fazer a oração desse fariseu. Eu não sou como os demais homens. Nunca mais. Então, lembra, Paulo, ele diz uma palavra, ele falou assim, aos coríntios, Paulo, ele falou assim, olha, quando vocês olham para mim, eu quero que vocês não pensem a respeito de mim, além do que em mim vocês vê, e além do que em mim vocês ouvem. O que Paulo estava fazendo ele estava cortando qualquer construção idólatra que alguém iria fazer da pessoa dele. O que ele estava dizendo olha, gente, eu sou igualzinho todos os homens, nem mais e nem menos. O que me diferencia é que eu estou debaixo da graça de Deus. Se eu sair debaixo da graça de Deus, ou se eu cair da graça, que a Bíblia usa até essa expressão, se eu sair debaixo da graça de Deus, eu estarei na situação de todos os homens, era isso que Paulo estava falando. Então, o fariseu, lembra, ele orou, eu não sou como demais homens. Isto é uma vida isso é um entendimento de auto-engano a respeito de si mesmo. E isto não cura, isto não sara. Pelo contrário, se entender assim, piora o estado da pessoa. Ainda fica pior ainda o estado da pessoa, porque o Evangelho, uma da função do Evangelho, é mostrar para mim a verdade a respeito de mim mesmo, para que eu possa chegar diante de Deus, levando a verdade a respeito de mim mesmo, aí Ele vai me tratar, aí Ele vai me curar, aí Ele me sarará no meu homem interior. Eu falei com os irmãos, lembra, eu quero dar uma palavra para vocês que funcionou comigo, E quando Deus, Ele começou a me mostrar a respeito dessas coisas, comecei a ver a verdade a respeito de mim mesmo, eu pude chegar diante de Deus, não levando nenhum engano mais a respeito de mim mesmo, não levando nenhuma justiça própria minha mais diante de Deus, não levando nenhum mérito mais meu diante de Deus. Então Ele começou a me tratar, Ele começou a me curar, Ele começou a me sarar no meu amor. Dentro de mim, o meu espírito. Então Paulo, ele cortou qualquer construção idólatra que alguém pudesse fazer da sua pessoa. O que ele estava falando eu sou igualzinho todos os homens, nem mais e nem menos. Então não existe glória para o homem no Evangelho de Jesus Cristo. Onde tem glória do homem, não tem glória de Deus. Não existe mérito para ninguém no Evangelho. Onde tem mérito do homem, não tem graça de Jesus. Não tem graça de Deus. E é assim, Paulo diz, e é assim para que, veja, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 30. É assim para que, veja, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 30. Eu vou ler o versículo 31. Eu vou ler o versículo 30 também.
Então Paulo ele diz, olha, mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós, Jesus, ele foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação, salvação. Então é salvação e o resto tudo, não é só salvação. Agora, é assim para que, Paulo diz, se alguém quiser se gloriar, tem que se gloriar nele, em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a nossa vitória é o Senhor Jesus Cristo. Então, o vitorioso, na verdade, o que vence é aquele que se apropria da vitória que Cristo teve sobre todas as coisas, como sendo tua vitória. É apropriar pela fé da vitória que Cristo teve sobre todas as coisas, como sendo tua vitória. Vede que é fé em Jesus. É fé em Jesus. Então, é assim, para que se alguém quiser se gloriar, tem que se gloriar nele, no Senhor Jesus Cristo. Não existe glória, nem mérito no Evangelho para o homem. Se existir mérito e glória, não tem glória de Deus e não tem graça de Deus. Então, a verdade, irmãos, ela não pode nada se não for em favor dela mesmo. A verdade, ela só vai poder realizar algo em nós se for em favor dela mesmo. Então ninguém será curado no seu interior, ninguém será tratado no seu interior se viver uma vida de auto-engano a respeito de si mesmo. Eu preciso que Deus, Ele me mostre. Eu preciso que Deus, Ele me faz enxergar a respeito de mim mesmo. Então, eu carrego essa consciência. Eu mesmo matei Jesus. Eu tropeço em todos os mandamentos de Deus. E eu sou o pior de todos os pecadores. E com isso eu posso chegar diante de Deus, sem nenhum engano a respeito de mim mesmo. E aí Ele me trata, Ele me cura, Ele me sara no meu homem interior. Paulo, ele diz, lembra quando ele diz, ele usou esta fala, ele falou assim, que onde o pecado, ele tornou-se grande. Então a graça de Deus, ela se torna ainda muito maior. Muito maior. Então, aí alguém poderia perguntar, então, quer dizer que eu tenho que pecar? Eu tenho que pecar e pecar muito, para que a graça de Deus, ela seja abundante na minha vida, ou para que a graça de Deus, ela venha como uma enchente na minha vida, então eu tenho que pecar? Então Paulo mesmo, ele diz, de maneira nenhuma, não é assim. Não é assim. Porém, irmãos, o pecado, ele precisa se tornar grande em mim. Deus precisa me mostrar, Ele precisa fazer eu ver o meu pecado, Ele precisa de fazer eu ver qual é a verdade a respeito de mim, né? E como que isso acontece então? Como que isso acontece? Isso acontece quando nós somos levados à luz do Espírito Santo, a nos enxergar o que a gente é sem a graça de Deus. Então, quando o Espírito Santo, ele leva o ser humano a se enxergar o que ele é sem a graça de Deus, ele vai entender que ele, sem a graça de Deus, ele está na condição de qualquer pessoa deste mundo. O que diferencia é se a gente está debaixo da graça de Deus ou se a gente não está debaixo da graça de Deus. Então, sem a graça de Deus, eu estarei na condição de todos os homens. E você também. É um engano a gente pensar que a gente é melhor do que as outras pessoas. Como aquele fariseu, lembra? Eu não sou como os demais homens.
É o engano pensar assim. Se pensa assim, o estado ainda está pior. Porque começou a confiar em si, começou a confiar na sua justiça própria. E não tem pecado que é maior diante de Deus do que a gente passar a confiar na justiça própria da gente. Não tem pecado que seja maior do que este. Jesus, ele teve problema com os fariseus, com os saduceus. Lembram por quê? Eles confiavam na justiça própria deles. E isto daí é andar segundo a carne. Não tem um ato que seja mais o andar segundo a carne ou segundo a lei do que a gente começar a confiar na justiça própria da gente ou nos méritos da gente. Não existe uma coisa que afasta a gente mais de Deus do que isto. Então, irmãos, precisamos que Deus, ele faz a gente ver, a gente enxergar a verdade a respeito da gente mesmo. Quando ele faz isso em nós, então nós podemos chegar diante dele, não levando nem mais um engano a respeito de nós, e nem a respeito de homem algum. Nem a respeito de homem algum. Porque todos tropeçam. Todos tropeçam. O único que não pecou nem por dentro e nem por fora foi Jesus. Foi ele. E depois ele foi lá naquela cruz. Ele nunca pecou nem em palavra. Ele sempre falou a hora que ele queria. E sempre falou o que ele queria de falar. Nunca tropeçou nem em palavra. Ele foi o único que não pecou nem por dentro e nem por fora. E depois ele foi lá ser o sacrifício e o pagamento pelos nossos pecados. Então, eu sei que eu não sou bom. Eu sei que não existe homem bom. E quem diz isto foi Jesus. Jesus. Então, o único bom que existe como qualificação é Jesus. Ninguém mais. Eu sei fazer coisas boas, mesmo não sendo bom. Principalmente as pessoas que eu amo, os meus filhos. Eu sei fazer coisas boas. Jesus, ele falou, vocês fazem coisas boas, mesmo sendo maus, você pode fazer coisas boas. Mas isso não quer dizer que eu me tornei melhor do que eu sou. Não, eu continuo sendo mau, do mesmo jeito. Só que eu tenho uma decisão, por causa do Evangelho, por causa da consciência, de uma entrega em fazer o bem. Eu quero viver com as decisões certas, com as escolhas certas, fazendo o bem, vivendo o Evangelho. É decisão minha por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Mas isso não fez eu ser melhor, não. Não fez eu ser melhor. Então eu continuo sendo mau. Essa é a verdade a respeito de mim mesmo. E eu não posso viver um auto-engano a respeito de mim mesmo, senão eu não serei curado, senão eu não serei tratado no meu homem interior. Deus é bom. Jesus é bom. Então, foi Jesus quem diz isto, né? Vós sois maus. Então, é uma verdade que eu preciso de saber a respeito de mim mesmo. Porque a verdade a respeito de mim mesmo, ela me cura, ela me sara, ela me liberta, ela me trata. Ela me trata no meu homem interior. Ela me trata no meu homem interior. Então, a verdade a respeito de mim mesmo, esta me colocará. É a verdade a respeito de mim mesmo. É Deus me mostrando, é Deus me fazendo eu enxergar, é Deus me fazendo eu ver a verdade a respeito de mim mesmo. E isto me colocará por completo, por inteiro, debaixo da graça de Deus. Debaixo do favor imerecido de Deus, porque só a graça de Deus, ela tem o poder de vencer o pecado que habita em mim. Não é eu com os meus méritos, não é eu
com as minhas obras, não é eu com a minha justiça. Tanto mais eu entendo assim, tanto mais o pecado ele crescerá em mim, tanto mais o pecado ele ficará forte em mim mesmo, porque a partir de então eu começarei a confiar em mim e no que eu faço, nos meus méritos, na minha justiça. Só a graça de Deus pode vencer o pecado que habita em mim. Só a graça de Deus. Então, eu não estou falando do lado de fora, eu não estou falando de exterioridade, eu estou falando do nosso homem interior. É a gente ser curado, ser tratado dentro do nosso homem interior. Então isso só é possível se a gente estiver totalmente debaixo da graça de Deus. É eu sabendo a verdade a respeito de mim. Eu sabendo a verdade a respeito de mim. Então lembra aquela palavra que Paulo diz que todas as coisas são puras somente para os puros. Isso só é possível se a gente estiver completamente por debaixo da graça de Deus. Porque só a graça de Deus é capaz de vencer o pecado dentro de nós. É a gente deixar de confiar na gente, nos méritos da gente, na justiça da gente, e a gente colocar a nossa total confiança no que está feito por Deus em Cristo Jesus. E não se pode acrescentar nada. Não pode acrescentar nada. Porque se acrescentar, cai da graça de Deus. O povo dos Gálatas, eles fizeram isso. E eles caíram da graça de Deus. O povo de Hebreus também, eles fizeram isso. E eles caíram da graça de Deus. Eles começaram bem. Eles começaram crendo na suficiência de Cristo para a salvação deles. Mas parou ali. A graça para eles foi só até a cruz. Depois eles quiseram buscar um aperfeiçoamento na vida cristã, confiando na carne, confiando nas obras de justiça deles, confiando neles mesmo. E Paulo falou: esta foi a insensatez de vocês. Então cair da graça não tem nada a ver com perder salvação. Cair da graça não tem nada a ver com pessoas que nunca foi salvo. Mas cair da graça é a gente deixar de crer na suficiência de Jesus Cristo para tudo que nós precisamos nesta vida. Então, graças a Deus, eu não preciso confiar em mim. Meu Deus, se eu tivesse de confiar em mim, eu ia viver traumatizado a vida inteira. Graças a Deus que eu não preciso de levar um auto-engano a respeito de mim, pensando que eu não peco, que eu não transgrido. Porque se eu tivesse, eu não queria ser curado, eu não queria ser tratado, eu ia ficar doente, eu ia ficar neurótico. Mas graças a Deus que eu posso confiar em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele venceu tudo para nós, tudo. Então vede, eu não consigo cumprir nada, nem mandamento. Porque o que está escrito, se quebrar um, torna-se culpado de todos. E eu não quero viver por isso de jeito nenhum. Porque se eu quiser viver por isso, eu mesmo estarei entrando debaixo de condenação. Porque eu não consigo. Mas vede que em Cristo eu posso cumprir tudo. Eu posso cumprir porque Ele cumpriu para mim. Ele cumpriu para mim. Então pela fé eu aproprio daquilo que Ele fez para mim. Então vede que em Cristo eu já fui preso, porque Ele foi para mim. Vede que em Cristo eu já fui julgado, porque Ele foi para mim. Vede que em Cristo eu já fui condenado, porque Ele foi condenado para mim. Vede que em Cristo eu já fui morto, porque Ele morreu para mim. Vede que em Cristo eu já fui sepultado, porque Ele foi para mim. Vede que em Cristo eu já ressuscitei, porque Ele ressuscitou para mim. Vede que em Cristo eu já estou assentado nos lugares celestiais, porque Ele está para mim. Vede que em Cristo eu já estou santificado, porque Ele santificou para mim. Pai, eu me santifico em favor destes, o resto tudo é graça de Deus. Vede que em Cristo eu já obedeci a Deus, porque Ele obedeceu para mim. Vede que em Cristo eu estou perfeito em Deus, porque Ele está perfeito em Deus para mim. Então eu posso descansar nele.
exercendo fé nele. Certa vez os fariseus, eles chegaram até Jesus, se eu não me engano, o endereço é João 10, 28, se eu não me engano. E eles disseram, o que nós precisamos fazer para executar as obras de Deus? Ou para que as obras de Deus elas sejam realizadas em nós e através de nós? Jesus falou, se vocês quiserem que a obra de Deus seja realizada em vocês e através de vocês, vocês têm que colocar a sua fé naquele que Ele enviou, em mim. E Jesus ele falou, quem colocar a sua fé em mim, Ele realizará ainda obras maiores do que a que eu fiz. Então, irmãos, nós não podemos vencer nada. Você não pode vencer nada, eu não posso te vencer nada. Mas Cristo, Ele venceu tudo por nós. Tudo está feito. Tudo está consumado. Tudo está pago. E não pode acrescentar nada. O povo do Hebreus, eles caíram da graça porque eles não creram na suficiência de Jesus Cristo para tudo. Eles começaram crendo na suficiência de Jesus Cristo para a salvação, mas a graça de Deus para eles parou ali na salvação. Então, depois eles quiseram adicionar, além da fé em Cristo, as obras da lei, méritos e obras de justiça. O escritor diz, por isso caiu da graça de Deus. E quando nós caímos da graça de Deus, nós não podemos receber mais nenhuma percepção do Evangelho da graça de Deus, porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, a essência do Evangelho de Cristo, a essência do Evangelho de Deus é graça. É graça de Deus. É graça. E nós precisamos estar sobre esta graça por completo. E para a gente estar sobre esta graça por completo, Deus precisa de mostrar para a gente a verdade a respeito da gente mesmo. Então, eu estava trabalhando em uma construção, lá em Sertãozinho, e o dono da casa, ele começou até de brincar comigo, né? Porque quando eu ia pregar para eles, eu falava assim com eles, né? Com ele, com a esposa dele, com outra pessoa que chegava, eu falava assim para eles, sabe quem eu sou? Eu falava com eles. Aí eles se assustavam. Eu falava, sou o pior de todos os pecadores. Foi eu que matei Jesus e eu transgrido todas as leis de Deus. Aí ele chegava, ele acostumou tanto de ouvir que ele chegava, quem o senhor é? Quem o senhor é? Então, irmãos, é a verdade a respeito de nós mesmos que nos liberta. Quando a gente chega diante de Deus, à luz do Espírito Santo, sem nenhum engano a respeito da gente mesmo, sem nenhum engano a respeito de homem algum, não tem glória para o homem. Jesus, ele falou, vocês buscam glória um do outro, como que vocês podem receber a glória que vem de Deus? Jesus falou com eles assim, vós sois os que justificais a vós mesmos, como que vocês podem alcançar aquela justificação que vem de Deus? Então não existe glória para o homem no Evangelho. A glória é de Jesus Cristo. E graças a Deus que aquilo que nenhum homem pode fazer, nenhum homem pode conquistar, Deus em Cristo conquistou para nós. E Ele oferece gratuitamente. E verdadeiramente Ele nos cura. Ele trata nós no nosso homem interior. Ele nos sara. Que Deus em Cristo Jesus abençoa esta palavra e coloca no vosso espírito. Amém. Pastor.
Deus seja louvado, amém, crentes? E eu não tenho nada a agregar ou acrescentar, só quero aqui fazer uma pequena aplicação. Os irmãos lembram, domingo pela manhã, se não me engano, nós ouvimos sobre uma mensagem de Deus do passado, necessária para os tempos presentes, quando Deus falou com o povo lá de Israel, lá em Isaías, dizendo: olha, vocês continuam com uma vida até bonitinha diante de mim, vocês vêm, me procuram, vocês fazem todas as coisas, mas Deus estava dizendo: não passa de vã religiosidade, porque não procede de um coração verdadeiro para comigo. Deus nos ama, amém, crentes? Ele nos ama, Ele quer sempre nos levar à direção correta. Deus já fez tudo, amém? Em 2 Coríntios capítulo 5, um texto bem propício, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Jesus Cristo. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cumpriu-se tudo em Cristo Jesus. E agora, irmão, nós vivemos por graça, amém ou não? Agindo por graça e gratidão a Deus. O tratamento verdadeiro do nosso homem interior, como bem pregou o pastor César, ele vai implicar em muitos resultados da nossa vida exterior. Por que você faz? Por que você não faz? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, a nossa vida agora, o que nós vivemos nesse mundo diante dos homens é reflexo da graça de Deus em nosso coração. Amém, crentes? Você crê nisso? Ou você ainda precisa deixar-se tratar? Há muitas coisas, irmãos, que nós não entendemos, mas Deus está muito disposto a nos revelar sempre. E uma delas, vivemos por graça. Pela graça, né? A mesma graça que nos salvou é a mesma graça que nos leva a viver diante dele em perfeição. Deus abençoe. Nós vamos agora ouvir, né? Dentro em breve, nós vamos cantar um cântico ainda. O irmão Nelson vai chegar, vai cantar 88, né, Nelson? Então, é um cântico nosso, desafio para este tempo. Graça de Deus, infinito amor. Graça que salva todo o que crê. Amém? E é a mesma graça também que nos leva a andar em fidelidade diante dele. Depois da família do pastor tem ali um especial para ser apresentado. Nós queremos nos alegrar com os irmãos também. Ok? Então, nós vamos ouvir agora. Só não esquece a máscara, viu, pastor? O senhor deixou cair a máscara aqui na igreja. Brincadeira, né? Então, nós vamos ouvir, depois nós vamos recolher as ofertas também agora, Nelson. Talvez você precisa rapidinho no banheiro, mas não vai embora ainda não. Tá bom? Vá até o banheiro enquanto nós estamos cantando, ofertando, aproveite esse tempo. Eu sei que é um tempo difícil para alguns, mas depois nós vamos ouvir ainda um especial ali da família e nós vamos depois nos despedir, tá bom? Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar então o cântico 88, Graça de Deus. Os irmãos que têm ofertas, dízimos, podem adorar o Senhor, tá? Graça de Deus, infinito amor, graça que excede todo meu mal, pelo sofrer em amarga dor, prova-me deu desse amor real. Graça, graça, fonte de paz que Jesus me deu. Graça, graça, graça maior que o pecado meu. Pesam os fardos de angústia e dor, quando me encontro em ondas do mar, mas pela graça do meu Senhor tenho poder para ser leal. Graça, graça,
irmãos, poder sentar? Eu já vou estar dando os avisos da semana, tá bom? Então, terça-feira, nós teremos o culto de oração aqui na igreja às 19h30, né, Marcelo? Quarta-feira, culto aqui na igreja às 20 horas. Quinta, culto na segunda igreja às 20 horas. Sábado, irmãos, nós temos a campanha do quilo. E eu comentando com a irmã Ana, porque no Shalom está o meu nome, que provavelmente eu não vou poder estar recolhendo a campanha do quilo. Se teria algum outro nome para poder campanha do quilo. A irmã Ana me disse que somente está eu e o Cido. Não sei porque os demais irmãos pararam, né? Eu sei que alguns têm alguns problemas aí ou dificuldades, mas eu gostaria que os irmãos que pudessem contribuir no recolhimento aí da campanha do quilo, que voltassem, né, a estar participando aí. É uma benção poder ir de casa em casa dos irmãos para recolher a campanha do quilo e poder ajudar algumas famílias, né? Então nos ajudem aí, né? Se alguém não se prontificar, nós vamos ver o que vamos fazer, tá bom? E também à noite, às 19h30, nós teremos culto dos jovens. Não é para os jovens, é dos jovens. Eu senti a falta dos rapazes ontem, né? Só vieram as moças, os rapazes não apareceram. Eu gostaria de saber o porquê. Depois nós vamos ter uma conversa, tá bom? Tem mais algum aviso ou recado? Tá certo. E no próximo domingo pela manhã, né, nós teremos um culto especial, visto que é comemorado o Dia das Crianças, né, nós teremos um culto especial, tá? E gostaríamos de contar com a participação e a presença de todos, tá bom? São só esses avisos? Hoje nós temos o Jailson como aniversariante. O cartãozinho tá aí, irmão. O cartãozinho dele. Nós vamos cantar um ano mais de vida para o Jailson. Você pode vir aqui, Jailson, receber o teu cartão? Então vamos colocar em pé, tá bom? Vamos cantar um ano mais de vida? E é hoje, tá bom, irmãos? Aniversário dele. Vida, guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarda no seu divino amor. De coração dai graças ao nosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dá. Vamos orar, irmã Edilene, pode orar, agradecendo a Deus pelo culto e também pelo irmão Jailson, um ano mais de vida que Deus deu a ele, né? Amém. Amém. Amém.
Amém. Amém. Amém? Deus abençoe, poder sentar. Então, tem um especial do pastor César, né, família? Esse microfone está ligado.
Sombra no meu canto, no caminho posso ver a Jerusalém celeste, onde eu vou percorrer. O lugar para onde vou é Sião. Ok, estamos encerrando aqui então esse tempo tão especial. Lembremos, irmãos, que o decorrer do agora para frente continua sendo culto a Deus. Amém? Não encerra aqui o culto a Deus. Nós não temos um Deus, como bem sabemos, que se limita a um lugar como esse, mas aqui onde estamos é um lugar de cultuá-lo em comunidade, e nós vamos continuar cultuando naquilo que vamos fazer. A palavra de Deus diz que o que vier nos fazer, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Lembrando, então, à noite temos alguém trazendo a palavra, tá bom? Você que pode estar chegando, faça isso. Marque aí esse tempo para estar com os irmãos, para comungar com a palavra. E muitos podem pensar, mas eu vou porque senão a semana vai ser ruim. Não, irmãos, nós chegamos para dar glórias a Deus. Amém ou não? Ele já fez tudo por nós. Nós vamos adorá-lo e vamos sim animar para as próximas batalhas. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E agradecendo ali o pastor César e toda a sua família. Não adianta falar, vai ficar na porta para ser cumprimentado, que agora é só virtual, tá bom? Não dá para, mas dá vontade de abraçá-los, né, irmãos? Abrace no espírito, tá bom? Dê graças a Deus por estas vidas e que possamos ter mais tempos para juntos assim para adorar o Senhor. Oremos. Pai, tu és bom, santo e poderoso. Apesar de nós, ó Deus, o Senhor, olhando dos altos céus e não vendo nenhum justo, o Senhor ainda se dispôs a socorrer pecadores miseráveis como nós. Obrigado por termos sido alcançados pela graça e hoje poder exercitar a fé no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, como filhos amados do Senhor, aceitos já pela graça, buscar a viver, sim, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, fazendo para a glória do Teu santo nome todas as coisas que vierem em nossas mãos fazer. Continua abençoando a Tua igreja, como nós bem temos lembrado. É Jesus mesmo que prometeu que edificaria e que nem as portas do inferno iriam suportá-la, ó Deus, ou pará-la. Que nós possamos então nos animar em Cristo e continuar vivendo para a glória do Teu santo nome. Continua abençoando os Teus servos ali também em Pontal. Tudo que venham a fazer, que continue sendo para a glória do Teu santo nome. O Senhor continue usando o Teu servo. E obrigado pela palavra que veio aos nossos corações. Quão bom é saber, ó Deus, que assim como Paulo, nós podemos hoje olhar pela palavra e ver que somos sim, dentre estes os principais dos pecadores, mas pela graça alcançados, lavados e justificados. Hoje temos paz com o Senhor e podemos também exercer o ministério da reconciliação, levando a Tua bendita palavra, ó Deus, com verdade, com disposição e tremor diante do Senhor. Abençoe esse dia qual nós vamos desfrutar. E o Senhor permitindo que na próxima reunião que estiver sendo acontecida, nós possamos estar com o propósito correto, com o alvo correto e com o coração voltado para dar glórias e louvores ao Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela sua boa cooperação, tá bom?